Uma notícia boa para o torcedor do Corinthians, que é relacionada ao Romero. Romero que, enfim, ainda não é oficial, mas as apurações aqui confirmam que Romero, enfim, acertou a sua renovação com o Corinthians por mais um ano. Tava essa conversa toda, vai renovar, não vai renovar, ele disse que estava bem encaminhado, mas que faltavam alguns detalhes. O detalhe principal era justamente esse tempo de contrato. Ele queria um contrato de 2 anos, o Corinthians estava oferecendo 1 ano e, segundo então apurações, foi fechado em 1 ano mesmo. Ele bateu algumas metas, a renovação automática foi acionada e aí no final da temporada que vem, no final de 2025, as partes conversam de novo para ver se há mais uma renovação. Mas então, em breve, aí o Corinthians deve anunciar mais uma renovação, que é o que a gente vinha falando, né, Mi? O Corinthians está querendo justamente renovar com peças pontuais, principais do seu elenco, como foi o caso do Carrídio, que já renovou, agora, portanto, o Romero, que deve ser oficializado em breve. E assim, o Corinthians vai caminhando no mercado da bola nesse final de ano, início de 2025. As preliminares da Copa Libertadores e o Corinthians conheceu o adversário de estreia no torneio. Quem conta tudo pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Má. Quem o Timão vai encarar? Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o sorteio aconteceu hoje lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. E não só o Corinthians, como o Bahia, que são os 2 únicos brasileiros nessa fase preliminar da Libertadores, souberam quem são os seus adversários. Começando pelo Bahia, só para deixar um suspense maior aí, o Bahia vai pegar o The Strongest da Bolívia e o Corinthians vai pegar, então, o Universidade Central da Venezuela. Esses jogos da segunda rodada dessa fase preliminar, então são 3 rodadas, tá, gente? Na primeira não tem nenhum brasileiro, na segunda, então, o Corinthians pega o Universidade Central e o Bahia pega o The Strongest e quem vencer aí esses jogos passam para a terceira fase, terceira rodada dessa fase preliminar da Libertadores, para aí sim avançar para a fase de grupos, então, do torneio continental aqui, a glória eterna nossa Libertadores, tá certo? Esses jogos da segunda rodada vão acontecer nas semanas do dia 16 e 23 de fevereiro de 2025. Tanto Bahia quanto Corinthians vão decidir em casa por estarem melhores ranqueados aí na Conmebol. Tá certo? Muita gente perguntando, mas quem é esse time? Qual time é esse, né, da Venezuela? Pois é, muita gente sem saber aí quem é a Universidade Central. Muito porque ele tem uma história muito rica, mas é uma história mais rica localmente, porque é a primeira vez que eles vão disputar aí a Libertadores, é um torneio inédito para esse time que conseguiu justamente essa vaga na Liberta por ter ficado em primeiro no Apertura, que é, vamos dizer aí, o primeiro turno do venezuelano, e em nono no Clausura, que é o segundo turno desse campeonato todo nacional deles lá da Venezuela. Então, juntando esses 2 lugares, primeiro e nono, conseguiu essa vaga inédita aí e muito legal para esse time venezuelano, tá certo? A gente lembra também que esse time chegou a disputar a 4ª divisão lá na Venezuela, teve alguns momentos difíceis, em 2021 voltou para a Série A, né, do Apertura, do Clausura. Foi meio entre trancos e barrancos, mas esse ano fez uma campanha aí muito boa, histórica, e de fato conseguiu essa vaga na Libertadores. O principal jogador deles é o Juan Zapata, que terminou esse ano como artilheiro aí da competição, com 16 gols marcados, porém não se sabe se ele segue ou não no time. Vários jogadores estão saindo, alguns renovaram seus contratos, então para o ano que vem a gente vai precisar fazer aí um estudo de quais jogadores vão ficar ou não, porque muita gente chegando, muita gente saindo, muitas peças devem, então, ser modificadas para o jogo contra o Corinthians, que vão acontecer nesses 2 jogos de ida e volta, então, em fevereiro de 2025, tá? E aí, caso o Corinthians avance com a Universidade Central, na terceira fase, vai pegar um time que ainda não está decidido. Vai ser ou um time da Bolívia, que ainda não está especificado, ou o Nacional do Equador ou o Barcelona de Guayaquil, aí apenas caso passe pela Universidade Central. Tá certo, Mi? Beleza, Má, tá certo. Fala, Silver. Então, o Corinthians se deu bem nesse sorteio aí, convenhamos, né? É mais ou menos, viu? Eu acho que nessa primeira... Então, porque assim, eu acho que qualquer adversário que o Corinthians pegasse aí, o Corinthians seria mais forte e favorito. E aí tem o fator que dificulta um pouco a missão, que é a viagem. Poderia ter pego Boca, poderia ter pego altitude, não é? Bom, mas vai pegar uma viagem de 40 horas de viagem, o Corinthians vai fazer. Alguma coisa tem que ter também, né? 40 horas para deixar...
Universidade Central da Venezuela. Eu acho que passa. Não dava pra pegar o Boca, porque o Boca tava no no mesmo mesmo pote, não dava pra pegar a Boca. Mas talvez, mas eu pensando no futuro, no cruzamento futuro, poderia ter um... Na seguinte podia pegar, exato, mas não então vai pegar. o sorteio não só o adversário que pegou agora, mas talvez a combinação. Claro que o adversário é fraco. Claro que normalmente essa fases. fase de Libertadores é mais para encher linguiça e encher o saco do time, né? Que tem que passar por essas etapas até chegar na hora que vale mesmo, que é a fase de grupos. Então é muito mais uma coisa que desgasta o clube, né? Já com o calendário no começo do ano, com viagem longuíssima e tudo mais, do que alguma dificuldade técnica, que aí são exceções, né? O caso do Tolima, por exemplo, foi uma exceção, que tirou o Corinthians nessa fase. Tem outro time aí que caiu na pré-Libertadores recentemente, aí, que foi o Atlético Mineiro, não sei, um time desses aí também caiu na pré-Libertadores, o que não é normal, né? O adversário do Corinthians está definido. Adversário na Taça Libertadores da América, na primeira fase da Taça Libertadores da América. O adversário do Corinthians é venezuelano, é da Venezuela. Será o Central Universidade Central da Venezuela, exatamente. Universidade Central da Venezuela. Os confrontos estão definidos. 19 de fevereiro e 26 de fevereiro serão os confrontos do Corinthians pela Libertadores da América. O primeiro jogo será disputado fora de casa e a decisão por uma vaga na fase seguinte será na Neoquímica Arena. As partidas, portanto, no mês de fevereiro. E se passar de fase, o Corinthians vai jogar provavelmente contra o Barcelona de Guayaquil. Vai enfrentar o vencedor do confronto do Barcelona de Guayaquil contra um time boliviano. Portanto, o Corinthians escapou do Boca Juniors e o Boca Juniors escapou do Corinthians nesta primeira fase da Libertadores da América, na fase de mata-mata já da Libertadores, antes de começar a fase de grupos. O Corinthians soma 17 participações na Libertadores, sendo a última delas em 2023. O Corinthians foi campeão em 2012, né? Em cima justamente do Boca Juniors. Então, o Central venezuelano, Universidade Central da Venezuela, será o adversário do Corinthians na Taça Libertadores da América, o sorteio hoje realizado na Confederação Sul-Americana de Futebol. E o Corinthians, que está em busca de reforços. Antes de falar dos reforços do Corinthians, quero dizer o seguinte, que o Corinthians acertou a renovação do atacante Romero. Romero renovou o contrato. Renovou o contrato por mais uma temporada. O Romero acertou a permanência, o Corinthians acertou a permanência de um de seus jogadores mais experientes. O novo vínculo do Romero será válido por mais uma temporada, indo até o final de 2025. Havia a questão, o Romero queria 2 anos de contrato, queria um aumento de salário, mais 2 anos de contrato, e o Corinthians acabou oferecendo apenas 1 ano de contrato com o Romero, e o Romero assinou a renovação de contrato. Não sei se houve aumento de salário, provavelmente deve ter acontecido um aumento de salário para que o Romero permaneça no time do Corinthians. E o Corinthians que quer, além do Romero, o Romero é mais um que renova o contrato, né? O André Carrillo já havia renovado o contrato com o Corinthians, e agora o Romero é mais um que renova o contrato no Coringão. Corinthians que tenta agora prorrogar o contrato do Thales Magno, né? Thales Magno, que pertence ao New York City dos Estados Unidos. O Corinthians que está em busca de reforços para Libertadores da América. O Corinthians quer um zagueiro, quer um lateral esquerdo, quer um meio-campista e quer um atacante. Quer principalmente um lateral esquerdo. E quer a busca pelo lateral esquerdo é a seguinte, informação da ESPN Brasil hoje. A ESPN Brasil trouxe essa informação. Se você já me viu por aí, você sabe que eu tô no Shark Tank Brasil há 5 temporadas e já investi em mais... de que o Corinthians quer o retorno do Guilherme Arana. Arana de volta ao Corinthians. É a informação da ESPN Brasil. O Arana que está no Atlético Mineiro. O Corinthians quer o retorno do Arana, fez sondagens pelo lateral do Atlético Mineiro. O Corinthians planeja reforçar o elenco para a disputa da Conmebol Libertadores e vai encarar, como eu disse, a Universidade Central da Venezuela
na primeira fase, na fase de pré-Libertadores, e o nome que está na mira do Corinthians é o Guilherme Arana, revelado nas categorias de base do Corinthians, campeão brasileiro com o Corinthians em 2017. O Arana é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, não vai ser fácil, portanto, a contratação. Ele está com 27 anos, esse ano fez 5 gols com a camisa do Atlético Mineiro e teve 10 assistências. O Arana, além do Corinthians, defendeu também o Atlético Paranaense, o Sevilha e o Atalanta. E agora o Corinthians está tentando novamente trazer o lateral esquerdo Guilherme Arana. Seria uma contratação muito interessante. O Corinthians entende que o Atlético Mineiro não vai disputar a Libertadores e que por isso poderia facilitar uma possível negociação. O Atlético Mineiro, ano que vem, está fora da Libertadores da América. Mas não sei, o Arana é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, não sei se o Corinthians consegue tão facilmente assim essa contratação. De qualquer maneira, é a informação da ESPN Brasil. E outra informação, o Corinthians está monitorando, sondando, especulando uma possível contratação de outro lateral esquerdo. Trata-se do Mauro Júnior, lateral esquerdo, que está no PSV da Holanda. Mauro Júnior, lateral esquerdo do PSV da Holanda. O jogador que jogou com o André Ramalho lá no time holandês e tem vínculo com o time holandês até julho de 2025. As negociações não foram iniciadas, mas o Corinthians quer um lateral esquerdo, jogador que tem 25 anos de idade. A informação foi inicialmente divulgada pela Itatiaia e pela Itatiaia e foi confirmada pelo canal do Cereto. Mauro Júnior, revelado pelo Desportivo Brasil, disputou a Copa São Paulo de 2017 e alguns jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogador se transferiu para o PSV da Holanda ainda aos 18 anos de idade e está no futebol holandês desde então. Então, ele praticamente não jogou como profissional no futebol brasileiro, né? Está no futebol holandês desde os 18 anos de idade. Mauro Júnior é um jogador que o Corinthians tem interesse na contratação, é lateral esquerdo, também é lateral esquerdo, o Corinthians quer reforçar a lateral esquerda. E sobre o Pogba, informação sobre o Paul Pogba. O Corinthians continua interessado na contratação do Pogba e agora é o seguinte, o Corinthians entende que a negociação vai ficar muito maior do que a negociação do Memphis Depay. E a patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, embora tenha o interesse na contratação do Paul Pogba, ela não vai conseguir contratar sozinho o jogador. Ela vai precisar de um parceiro. O Corinthians está abrindo possibilidades de um parceiro. Quem trouxe primeiro essa informação foi o André Hernan, sobre a possibilidade do Corinthians trazer mais um parceiro, além da Esportes da Sorte, para tentar contratar o Paul Pogba, mais um parceiro comercial, porque só a Esportes da Sorte não vai conseguir trazer o jogador. Então, continua nessa situação. O Corinthians quer a contratação do Paul Pogba, mas precisa de dinheiro, e vai ser mais dinheiro do que o Memphis Depay, e por isso o Corinthians precisa de parceiros para acertar esta negociação. Parceiros no plural, né? Não vai adiantar só a parceria com a Esportes da Sorte, vai ter que ter mais de uma parceria aí para conseguir trazer o jogador para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.